Bom, eu vou passar aqui de tema, falar um pouquinho agora sobre a sua trajetória, especialmente focado em geração de renda. É o que a gente estava comentando no começo, que é a principal via para quem quer enriquecer, quem quer ter a independência financeira. A via mais rápida, com certeza, é a geração de renda, né? Você investir em você para forma de trabalho e tudo mais para conseguir essa renda. Fazendo aqui o momento LinkedIn, né? Você começou com técnico em eletrônica, depois foi fazer administração de empresas na graduação, depois passou a estudar matemática para call center, né? Então, processos matemáticos com uma complexidade razoável, né? Mais recentemente fez um MBA em Data Science, né? Enfim, então uma formação bastante eclética, ou seja, tem uma amplitude razoável, vai desde o técnico com um nível de sofisticação razoável até níveis de você trabalhar com gestão de nível tático e estratégico, né? Ocupou cargos de gestão, né? Teve a maturidade carreirista na indústria de telecom, né? Então, cargos de gestão, então fez a parte de trabalho em carreira, e depois começou a trabalhar com a geração de valor através de negócios, fazendo links entre diversos negócios, né? Então, criando oportunidades de negócio, empresas que nasceram dali, enfim. Daí eu acho que provavelmente deram uma grande estilingada no teu patrimônio. E mais recentemente fazendo isso através de empresas de Israel. Então, olhando para empresas de Israel, vendo o que elas fazem, como trazer elas para cá, dirigindo as operações delas no Brasil e tudo mais. Então, assim, a coisa mudou, é bastante ampla, e a coisa mudou bastante ao longo do caminho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, o porquê de cada escolha ali ao longo dessa linha do tempo. É engraçado colocar isso porque a gente tem um plano, né? Mas como diz o Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? Sim. Exato. Eu tinha um plano mais ou menos, que era assim, bom, vou trabalhar na HP. Né? Por que HP? Quando eu tava no colégio... É o pai dos seus amigos lá? Não, mas pior que foi mais simples, assim. A história da HP foi simples. Eu estudava num colégio, quando eu comecei a fazer colegial técnico, para arrumar emprego. Segundo ano, precisando de grana, falei, vou procurar estágio. Aí meu primeiro estágio foi numa indústria. Eu descobri que lá não era para mim, né? Literalmente uma indústria mesmo, produzindo coisas. Né? Só que, de novo, lembra, eu sempre acreditei que a educação podia ser um caminho. Sendo um caminho, eu era um dos melhores alunos da escola, fui convidado para fazer uma entrevista e uma prova na HP. Aí começa, entre aspas, as sortes da vida, né? Lembra aquele cursinho mais ou menos de inglês, me ajudou a fazer a prova de inglês. Isso resolveu. Aí entrei na HP, foi meu primeiro estágio, meu primeiro salto de vida. Você fala assim, como assim salto de vida? Era estagiário, mas tudo bem. Eu ganhava pouco, mas meus amigos não ganhavam nada. Aí eu fiquei trabalhando na HP quase 5 anos, e eu vi os gerentes da empresa, todo mundo que era engenheiro fazendo administração. Falei, cara, não tinha a menor ideia do que era, mas eu pensei o seguinte, se eles estão fazendo engenharia para fazer ADM, eu vou pular uma fase. A lógica, e eu olhava o jornal na época, porque era jornal, né? Tinha uma porrada de emprego na área de ADM. Falei, fome eu não passo. Resolvo mais um problema de restrição. Então, durante o colégio HP, eu paguei a faculdade. Aí, no final da faculdade, falei, bom... Só que aí eu comecei a evoluir dentro da empresa, comecei a ganhar melhor e começa aqueles dilemas, né? Sigo aqui, vou trabalhar na HP, numa multinacional, porque era o sonho de todo mundo. Falei, cara... vou ficar limitado como eu acho que as pessoas ficam limitadas. Eu falei, eu preciso sair daqui. Aí comecei a procurar estágio, encontrei um emprego. Eu fui trabalhar na Credit Card. Lá na Credit Card foi quando começou a minha relação mais próxima com a matemática e com a programação. Porque eu tinha um amigo que trabalhava comigo, o cara era genial. Cara, não é o meu caso. O cara é genial. Aquele capacidade intelectual, assim, fora da curva. E ele desenvolveu um sistema. Eu cheguei e falei assim para ele, assim... onde é que você aprendeu a programar em VBA? Ele falou, F1. Eu falei, você tá de sacanagem comigo. Mas eu falei, se ele pode, eu também posso.
Né? Questão de brilho. Como diz o professor Clóvis, se é pra 2 ou 3, mano, é pra mim também. Sim. Eu adoro o professor Clóvis, cara. Eu passo pros meus alunos o vídeo do professor Clóvis com palavrão e tudo e dane-se, cara. Se é pra 2 ou 3, é pra mim. Preciso aprender. Porque assim, eu trabalhava na área de MIS, fazendo report. Assim, eu não queria fazer trabalho repetitivo, então eu aprendi a programar. Como eu aprendi a programar, os caras falaram assim, conhece um pouco, vamos colocar ele em planejamento. No planejamento, cara, aí eu entrei no parquinho, né? Porque matemática, fazer forecast, fazer previsão, cálculo de quantas pessoas precisariam ter no call center, etc., com toda a sua complexidade. Falei, bom, aqui não tem nenhum especialista. Falei, você e eu. Falei, resolvi estudar. E aí, eu me especializei tanto nessa área que uma empresa que vendia software estatístico para call center me chamou para fazer uma entrevista, porque alguém falou, conheço um cara que manja desse negócio. E minha mãe falava assim para mim, filho, faz tudo nessa vida, mas não vende nada. Porque na cabeça da minha mãe, vendedor é o cara que passava na porta de carro, vendendo coisa, vendia o almoço para comprar janta, né? Sim. Aí eu falei, durante a minha entrevista, os caras falaram assim para mim, então, tem treinamento nos Estados Unidos. Falei, pô, eu queria ir. Os caras vão pagar. Falei, bom, tem aumento de salário, vou viajar, aumento de cargo. Falei, vale o risco. Né? Então... Aqui... Mas isso ainda é na Credit Card, ou não? Não, aí eu saí. Foi literalmente a transição. Eu saí da Credit Card para uma empresa de telco para vender software estatístico para call center. Que era daquele holandês lá, top das galáxias lá na... Não. Não. Ainda não. Na verdade, nessa época eu nem o conhecia, mas eu já estava estudando estatística aqui no Brasil. E aí, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu comecei a pesquisar quem dava cursos dessa área fora. E eu fui fazer cursos com ele lá na Holanda. A especialidade dele é PhD no tema, ele é professor, inclusive, de doutorandos nessa área. Eu falei, pô, preciso estudar com quem manja. Aí a coisa vai se conectando, né? Se não fosse o inglês, eu não iria. Eu não teria nem o emprego, eu não teria nem a condição de estudar com ele. Então, você vê como uma coisa vai conectando com a outra. E, eventualmente, mesmo o plano. O meu plano, simplesmente, era, dado o ambiente onde eu estava, que tipo de skill eu precisaria desenvolver para que eu pudesse me destacar. Na Credit Card, inclusive, eu tive um salto tão grande que eu tive um chefe que ele reconheceu o meu esforço e ele dobrou meu salário. O que não é comum, né? Dentro de corporações. Não é comum. Tem uma série de políticas, tem muita gente para administrar, é muito difícil isso acontecer. Então, são casos bem pontuais mesmo. Sim. Pra você ter uma ideia, ele teve que ele me deu aumento em 6 meses. Porque a política nem permitia que ele dobrasse meu salário assim de uma única vez. Né? Sim. Mas assim, e de novo, qual foi o lance? Tem uma oportunidade. Qual é a oportunidade? Existe um espaço que alguém não está ocupando que eu posso fazer. Vai dar trabalho? Vai. Mas é possível. Né? Então, e aí, conectando com a história de geração de renda, na Credit Card, eu já tive meu primeiro salto financeiro, porque assim, tem um ponto importante, né? Não importa quanto você ganha, importa também quanto você gasta, né? Sim. A partir de um determinado momento, eu passei a ter mais renda do que custo. Né? Investir no meu MBA era uma grana. Pra você ter uma ideia, o meu salário inteiro. Depois eu consegui ter apoio da empresa, pagava parte da grana, mas assim, eu entendia que essa fase da vida é a fase da construção. Eu preciso me construir. Perfeito. E baseado no que o mercado tem de oportunidade. Não é o que eu quero. Né? Eu não vivo num mundo isolado. Então, e aí quando eu fui para a área de vendas, bom, aí a gente passa a começar a discutir dos saltos, né? Sim. Mas aí eu estava pronto. Né? O que eu quero dizer salto? Na área de vendas, por exemplo, você tem salário fixo e tem salário variável. Né? E aí, neste momento, eu passo a ter contato com tecnologia de Israel. O meu primeiro contato com Israel foi uma coisa meio engraçada, porque eu tinha uns 20 anos, eu nunca tinha saído do país, eu queria sair. Eu coloquei $500 no bolso e fui para Machu Picchu, literalmente. Ônibus, trem da morte, fiz a caminhada, trilha e tal. O que acontece nessa história? Eu tô andando no caminho, vejo uns caras de dread andando pela rua, nos hostel, porque dormir em hostel, né? Óbvio, coletivo. Aí eu, de onde você é?
Israel. Hum. Aí, mais um. De onde você é? Israel. Cara, Israel não é a Bíblia. Cara, existe um país chamado Israel, que era um país novo. Estou falando, Israel tem 50 anos. Assim, quanto país, mais ou menos. E eu chego nessa empresa e começo a me dar conta que, cara, todas as tecnologias vinham de lá. Quase tudo de telecom tinha uma perninha de Israel. Uhum. E aí isso começou a despertar meu interesse do que eu poderia fazer. Então, nessa fase, que foi uma das fases da vida profissional de maior construção de valor e riqueza para mim, e para mim foi recomeçar de novo, porque assim, eu não fazia apresentação a públicos gerais, eu passo a ter que falar em inglês por telefone o dia inteiro. Então, tem um monte de coisa que eu tive que me aprimorar. Eu lembro, pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma apresentação para uma empresa. 6 meses depois, eu fiz a mesma apresentação para a empresa. Os caras acharam que o software tinha na versão nova, era a mesma versão. Cara, Você que tinha evoluído. evoluiu o comunicador, não o produto. Pra ver a importância que é a pessoa que é a base do negócio. Sim, também, né? Senão já sim. dá pra ver isso aí. Então. Mas eu tive um chefe que foi um cara fantástico comigo também. Então, eu tive alguns chefes que me ajudaram demais. Esse chefe, eu chamava ele, cara, vai lá, me fala, tá bom, tá ruim. Eu fazia isso várias vezes. E pedia feedbacks honestos, porque eram minha chance de melhorar. Porque era o que eu precisava fazer. Cara, essa postura é extremamente importante para quem quer evoluir, para quem quer se desenvolver, né? É ser faminto por feedbacks honestos, né? O mais na carne possível, Com né? certeza. E saber lidar muito, muito bem com isso. É uma coisa que a gente desenvolve bastante dentro da Findocs, dentro da empresa, temos isso como política. Exatamente. E para nossa vida também. Então, é sempre super importante isso daí. Com certeza, esse teu salto de desenvolvimento em 6 meses, né, com certeza vem desse tipo de postura, né? Então, muito legal. Não, e é um negócio super importante, cara, ninguém chega lá sozinho. Uhum. É assim, ter gente que você pode se apoiar, pode perguntar, pedir feedback. E o feedback é super importante. E muitas vezes não adianta pedir para quem não conhece. Sim. Isso é outra coisa importante, assim, ó. Você não pode ficar se abalando. Porque, assim, a gente não é nada, a gente está. Né? Então, eu tava ruim aquele dia. Mas 6 meses depois eu tive minha chance. Inclusive de refazer o que eu tinha feito. Né? Então, e esse feedback honesto, essa oportunidade, escolher pessoas que podem te apoiar no caminho é essencial, te ajudar a ver. Porque a gente fala muito, inclusive no mercado financeiro, de viés. A gente tem muito viés. E é difícil eliminar viés sozinho. Eu diria que é quase impossível. Você precisa de alguém para trocar, pedir opinião, pedir feedback para ajudar. Bom, legal. Ao longo do que você estava falando da sua trajetória, percebi que, assim, você sempre tomou decisões com base naquilo que você já conseguia enxergar, né? Uma pessoa bem-sucedida não necessariamente é aquela que tem uma visão 20, 30 anos na frente, né? Um Steve Jobs da vida, né? São raríssimas as pessoas que têm isso daí. Muita gente acha que para ser bem-sucedido você tem que ter, né? Você tem que ter esse tipo de genialidade. E olhando a sua trajetória, a gente vê que você tinha os elementos daquela época, aquilo que você conseguia enxergar. Eu gosto de brincar, fazer analogia com um quarto grande e escuro. A vida é um grande quarto, grande e escuro. E você tem na sua mão uma lanterna, né? Você consegue enxergar ali ao seu redor e aquilo te permite, né, tomar uma decisão com base naquilo que é melhor. Enfim, você toma uma decisão, vai para o ponto, sai do ponto A, vai para o ponto B. E quando você está no ponto B, você consegue enxergar um pouco mais à frente e começa a tomar outra decisão e tudo mais, e a coisa vai rolando por aí. Essa impressão que eu tive, olhando o seu discurso, né, o sucesso vem daí também, de pequenas decisões que te levam a algum lugar, ou você também teve uma questão de visão de longo prazo? Como é que foi para você? Cara, essa é outra pergunta muito legal, porque assim, eu acho muito pouco provável quem consegue prever o mundo, sabe? É igual forecast. Prever amanhã é fácil. 5 anos. Sim. Né? Então, só que eu gosto de falar que a gente precisa ter um senso de direção, né?
com 30 anos, não dava para mim, não é que não dava, por você, mas sendo mais realista, assim, muito pouco provável que eu fosse virar médico. Né? Não faz sentido, seria uma outra rota, um outro caminho. Agora, dentro das opções que eu tenho uma direção. Então, para mim, sempre teve muito mais vinculado a ter uma direção. Então, para dirigir 10 mil quilômetros, a gente vai enxergar os mesmos 1,5. É uma estradinha ali. Então, eu focava muito nisso com uma ideia de longo prazo. Qual era a minha ideia de longo prazo? Gerar receita. Eu queria conhecer todos os continentes. Era um desejo que eu tinha, de poder viajar, poder ter muito mais condições de fazer coisas que eu gostaria. E, então, eu pensava assim, bom, o que eu posso fazer hoje? Porque eu acho que muitas vezes, quando as pessoas pensam no longo prazo, elas sentem pânico. Porque é como você está comentando o quarto escuro. Assim, ó, eu tô apontando a lanterna para lá, eu sei que é meio naquela direção. Cara, deu 10 metros, eu não tô vendo nada. Medo do desconhecido. E não tô. Né? Eu tô vendo aqui, agora o que eu posso fazer aqui? Porque se eu me preocupar com muito longe, eventualmente, claro que é importante você pensar o que você quer, mas eu deixo de ver o aqui e o agora, eu deixo de ver as oportunidades que estão na mesa agora. Quais são essas oportunidades que já estão aí? São essas, né, que eu já preciso pegar agora. Né? Legal você ter comentado, né, com relação ao momento presente, né, e com relação a estado de ansiedade, né? As pessoas, uma das principais doenças modernas é a ansiedade, né? Todo mundo é ansioso e tudo mais. E uma vez conversando com um psicólogo, ele falou, o estado de ansiedade, ele é não causado, mas tem uma correlação muito forte com você estar num momento que não é o presente. E quando você está num momento que não é o presente, lá no futuro, um futuro remoto, esse futuro remoto ele pode ser N coisas, né? E isso causa incerteza e essas N coisas você começa a pensar nessas N coisas e começa a pular de uma para outra, teu cérebro não para, né? E isso causa uma estafa mental, causa indecisão, causa paralisação. Você não faz nada. Muitas pessoas não fazem nada porque vivem num estado de ansiedade, vivem no futuro. Quando você aceita a realidade tal como ela se apresenta hoje, né, no momento presente, as possibilidades são muito menores, né? Você tem condição de racionalizar e escolher com muito mais precisão, né? Então, trazer para o momento presente elimina a ansiedade e te permite tomar decisões que realmente vão te levar para frente, né? Vão te fazer dar o próximo passo, que é aquele passo que você precisa para o momento, né? Essa é a ideia. Não, e você está falando assim, é tão forte, é tão importante, porque assim, ó, eu me dei conta que existem sentimentos que eles têm lugar no tempo. Por exemplo, ninguém é triste do futuro, você é ansioso. A tristeza é só do passado. Ninguém tem raiva nem no passado nem no futuro, só no presente. Então, quando você passa a reconhecer as coisas que você sente como você sente, você começa a identificar, cara, onde eu tô? Eu tô aqui, eu tô lá, eu tô aqui. Porque assim, o passado, a gente tem que usar ele para aprender, né? O que eu fiz, eu posso fazer melhor. No futuro, pô, é legal eu planejar, ter uma ideia de para onde eu quero ir, porque senão eu fico louco, né? Preciso ter uma direção. Mas mais que isso, o que eu tô fazendo agora para construir aquilo que eu preciso, né? Mas assim, eventualmente alguém pode pensar de forma equivocada que eu sou um cara muito tranquilo, muito pelo contrário. Só para você ter uma ideia, é uma brincadeira, né? A meditação foi tão importante para mim, eu pratiquei meditação tanto tempo que eu dei aula de meditação 5 anos, né? Eu falei assim, eu preciso ficar bom nesse negócio, porque eu precisava de paz de espírito, né? Sim, para controlar o teu interior. Especialmente quando a gente fala de mercado financeiro, porque você usou uma outra palavra apreciada pelos matemáticos e estatísticos, que é incerteza, né? Cara, não tem certeza de absolutamente nada. A gente volta para incerteza, volta para ansiedade, que é onde paralisa todo mundo sai fazendo merda no mercado financeiro. Né? Exato. Especialmente os novos, né? O pessoal que entrou agora não está tão acostumado com esse ambiente, né? Então, um dos soft skills mais importantes que a gente precisa desenvolver ao longo da vida, e esse eu diria que sem dúvida nenhuma, ele deve ter um tempo de relevância do que a gente cuida, é a maturidade, é o emocional. Isso absolutamente para qualquer coisa, né? Porque, especialmente na vida profissional, nada é pessoal. Nada é pessoal. Né? Quando a gente começa a tomar todas essas coisas como pessoais, né?
fez pra mim, é pra mim. Parece até que o mercado financeiro reagiu pra mim, né? Sim. Foi no meu stop e voltou. Assim. Sensacional. Exatamente. Então, ter essa envergadura emocional. E aí, tem uma coisa que a gente negligencia muito aqui no Brasil também, em comparação, eu vejo, assim, eu trabalho com vários países, vários lugares, de Israel, depois vou conectar um pouco com essa história também, mas assim, disciplina, cara. Disciplina é um talento. As pessoas, elas estão muito preocupadas em entender genialidade. Aqui no Brasil, a gente adora o gênio, né? O Neymar é o gênio jogando bola, o Pelé foi um gênio jogando bola. A gente dá um mega de um valor para genialidade. E quando eu vou, por exemplo, para a cultura japonesa, é outro modelo. Inclusive, na cultura japonesa, se eu tenho o gênio e o cara do esforço, o esforço é mais bem visto. Sim, isso é interessante. Cultural mesmo. Atribui uma relevância muito grande a isso. Por quê? E mais que isso, inclusive tem uma escritora, escreveu um livro que eu acho muito legal, principalmente para quem tem filho, chamado Garra. Ela diz o seguinte, quando você elogia a inteligência de alguém e essa pessoa falha, ela às vezes fica com medo de fazer de novo porque ela vai parecer não tão inteligente. Quando você elogia o esforço, quando o esforço é recompensado, não importa o resultado, né? Não que o resultado não seja importante, mas assim, cara, eu dei o meu melhor. Eu não tentei, eu fiz. Né? Isso me gera a recompensa que eu preciso para fazer de novo. Para fazer de novo. Para fazer de novo. E aí ter a perseverança, né? E aí, assim, a persistência, né? Nesse caso, né? A disciplina, né? É uma fábrica de gênios. Né? É uma fábrica de gênios. Porque, assim, com um passo de cada vez na direção certa, você consegue subir escadarias enormes. Né? Então, é basicamente isso. Inclusive, assim, você comentou do Steve Jobs, ele diz que os 2 melhores livros dele, que ele gostava muito, um era a Autobiografia de um Yogi, você vê, não tem nada a ver com tecnologia, e um outro livro era A Mente Zen, Mente de Principiante. E o monge que escreveu esse livro, ele tem uma chamada no livro que diz o seguinte, assim, a mente de principiante aceita tudo. A mente do especialista não, ela já é limitada por natureza. Né? Então, parte do que a gente está falando aqui, assim, cara, eu tô pronto para aceitar o que tem e trabalhar em cima do que tem. Né? Porque se a gente esperar a condição ideal, o momento ideal, ele eventualmente não vai chegar, né? Exato. Legal, deixa eu voltar para o ponto lá de Israel, Claro. mais especificamente, o seguinte, a gente está falando de maturidade pessoal para tomada de decisão. E você vinha numa trajetória ascendente no mundo corporativo, né? É uma maneira de ficar rico também, você vai aumentando a sua renda e tal, enfim, mas a gente sabe que o mundo corporativo, dá para ficar rico só no mundo corporativo? Dá. Não dá para você ficar super rico, mas dá para você ficar rico, dá para ter uma boa vida. Né? Você vinha num momento ascendente ali, e aí chegou num determinado momento que veio por empresas de Israel, ou outras empresas, outros negócios e tudo mais, de você decidir se você iria se descolar dali, se iria empreender de alguma forma. Né? Como é que foi esse momento para você, quando você soube que você estava preparado para o salto, se é que soube que estava preparado para o salto? Né? Que é muito diferente, né? Todos nós aqui, né, trabalhamos em empresas, fizemos uma boa carreira em empresas e num determinado momento, falando, poxa, agora eu tenho uma encruzilhada. Posso assumir um negócio, né, construir valor, gerar valor a partir do nada, ou posso continuar aqui nas caixinhas das empresas, que é muito mais previsível, você sabe muito mais, você tem o seu job role, né, o role description, né, você sabe o que você tem que fazer exatamente, você sabe qual que é o próximo, então é muito mais previsível nesse sentido. Agora, quando você está avulso, você primeiro não tem uma marca de uma empresa que ampara, né, que te dá ali o nome, né, que te faz o seu nome e tudo mais, você está absolutamente sozinho para criar valor quase que do zero. Né? Então, existe um degrau bem importante aí. Então, como é que foi para você esse processo? Cara, para mim, por incrível que pareça, foi um processo muito simples. E até meio, eu diria para ti, meio no-brainer, assim, não precisa nem pensar muito, porque assim, primeiro ponto, né? Eu vim construindo riqueza.
Então, eu já tinha grana suficiente nesse momento da minha vida para viver muitos e muitos anos sem trabalhar. Te deu opcionalidade. Exato. Então, me baixou a ansiedade e pressão. Bom, eu posso entrar num negócio de cabeça tranquila, limpa. Né? E aí eu comecei a ver a questão, de novo, observando. Um monte de empresa de Israel, um monte de oportunidade. Comecei a me conectar com Israel. Né? Aí aconteceu uma história que foi o seguinte. Algumas das pessoas que eu conheci de Israel começaram a representar outras empresas. E eu falei, nossa, isso é legal. E empresa, assim, desde software a míssil, né? Então, absolutamente de tudo. E eu vi que existia um gap enorme entre a tecnologia que as empresas estavam usando e o que já existia no mundo, e as empresas de Israel querendo vir para o Brasil, porque tinha um potencial gigante aqui pela quantidade de empresas, pela quantidade de habitantes que a gente tem. Então, a ideia foi, qual foi o plano? Eu conversei com um cara que também tinha capital, ele tinha acabado de sair do mundo corporativo. A gente bateu um papo e falou, bom, o que a gente pode fazer? A gente pode atrair investidor. Então, primeiro e segundo ponto. Também não coloquei dinheiro próprio. Não precisei colocar dinheiro próprio, porque a ideia era, eu vou trabalhar por uma remuneração absolutamente ínfima em relação ao que eu ganhava, mas com investidores. Então, a empresa tinha grana para contratar, pagar espaço, pagar pessoas e etc. E com uma assimetria gigante. Porque aí, de novo, também fazendo relação com a questão do portfólio. Qual era o meu risco-retorno? Se eu desse errado, eu tinha perdido a grana, a diferença do que eu ganharia no mercado e o que eu estava. E só um detalhe, eu estava tão bem qualificado na época que no mercado já tinha proposta de trabalho quando eu pedi demissão para ganhar mais do que eu ganhava antes. Então, quer dizer, ainda tinha espaço para voltar a fazer o que eu fazia, né? E a opção seria o seguinte, se qualquer um desses projetos que eu comecei a me envolver e dessem certo, ele pagaria a conta de todo mundo. Então, para mim não foi uma decisão difícil. Para mim, difícil seria não ir. Seria assim, não fazer. Pelo que você explicou até aqui, desde sempre você teve uma atitude muito empreendedora, né? Identificar problemas, assumir a postura de resolvê-los, percorrer o caminho para resolvê-los, que é exatamente o dia a dia empreendedor, não é? Não se acomodar, não deixar para os demais necessariamente assumirem a identificação desses erros. Você sempre teve essa postura de tomar a frente. Então, eu imagino que tenha sido bastante natural mesmo, né? Você está colocando um negócio, Guilherme, que assim, é fantástico, porque existe também um conceito, principalmente da década de 70, 80, onde a empresa geria a sua carreira, geria a sua vida, né? As pessoas muitas vezes esperam alguém dizer o que você tem que fazer, né? Ninguém vai dizer. Você pode esperar, mas é muito ruim. Porque a decisão é minha ou é do outro, né? Aquela historinha que diz assim, ó, quem pilota o teu aviãozinho, né? É você. Então, essa atitude deveria ser uma atitude em relação à vida. E aí é outra coisa. Comportamento é repetitivo, Guilherme. Às vezes as pessoas precisam parar para entender que, assim, o comportamento que ela tem na empresa, ela tá tendo na vida dela. É difícil ser uma pessoa num lugar e ser outra e outra e outra. Não tô dizendo que a gente não mude, tá? Mas essa atitude, no geral, quando você tem, você vai fazer ela na sua casa, vai fazer isso na escola, você vai fazer no trabalho. E é fundamental. Em toda a sua trajetória isso ficou bastante nítido pelo que você contou. Todos os lugares pelos quais você passou, você encontrou um problema e corrigiu, assumiu a frente para corrigir esse problema. E você sabe que assim, ó, essa foi uma das coisas que eu mais aprendi com o tema de Israel. Mais do que só a tecnologia, porque a gente pode parar a pensar assim, um país, sei lá, que foi formado pós-Segunda Guerra Mundial, não tinha Israel. Né? Então, os caras desenvolveram um país. Primeiro ponto, um país tem um propósito. Qual o propósito? Eles têm que estar disponível e pronto para receber judeus do mundo. Então, você vê, não é um país comum, né? E como é que ele sai de não ter nada, vamos lá, um deserto com absolutamente recursos escassos, para ser esse polo de tecnologia? Tem muito a ver com isso que vocês comentaram, assim, ó. É um país que eu vejo muita atitude, né? É a atitude do fazer. É um país que não tem hierarquia. Então, por exemplo, a hierarquia, se você respeitar a hierarquia demais, você pode morrer. Porque, veja, eles tiveram várias guerras, saíram vitoriosos de todas as guerras. Então, eles têm uma mentalidade, por exemplo, você tem um
um grupo, um pelotão, uma tropa, tem lá sempre alguém de alta patente. Então, não está indo só, vou falar recurso dispensável, entre aspas, não. E lá, se alguém entende que o caminho é errado, que pode morrer, então alguém com 18, 20 anos, eventualmente, está tomando decisão de vida e de morte, né? Eu li os próprios escritores do livro O Rápido e Devagar, super conhecido no mercado financeiro, são de Israel. Cara, começou uma guerra, eles pegaram um avião, eles deram um jeito de voltar para o país para defender o país. Então, é uma mentalidade muito diferente talvez aqui, se tiver uma guerra, todo mundo tá pensando assim, como é que eu saio? Sim. Vaza do país, né? Exatamente, mesmo cenário político agora, tudo mais, tem muita gente pensando, não, pô, se fulano for eleito, eu tô indo embora. Tô fora. Esse é o raciocínio, pessoal. E o raciocínio não, é do que eu faço, do que eu posso fazer. Então, quando eu começo nessa minha jornada empreendedora, eu ainda, lembro da história de ver esses caras andando, eu fui entender, né? Termina o exército obrigatório para todo mundo, eles vão dar uma espairecida, vão viajar, vão conhecer coisas. E eu passo a ter contato, não só como empreendedor, não só com a tecnologia de Israel, que já era muito para frente em relação ao que a gente tinha aqui, mas passo a ter contato com esse soft skill, com esse jeito de pensar, jeito de resolver problema, que é muito diferenciado. O teu primeiro contato foi lá em Machu Picchu, lá? Já tinha uma galera profissional ali, ou foi um primeiro contato cultural que depois você teve um contato ativo com o pessoal de Israel? Como é que funcionou a aparição desse tipo de oportunidade na sua vida? Meu primeiro contato foi muito, assim, cara, me chamou a atenção, porque assim, veja, eu moro no Brasil, que eu, com $400, na verdade, custou minha viagem, embora tivesse com $500, eu fui e voltei num país vizinho para ter uma experiência diferente. Eu andando lá, eu vi um cara que estava do outro lado do mundo. Eu falei assim, qual que é a lógica? Eu não encontrava um brasileiro. E quando encontrava um brasileiro, encontrava o cara num modelo muito mais luxuoso, preciso ir num modelo muito mais sendo servido, né? Eu vi esses caras de dread andando pela rua, tudo muito louco, era tudo Israel. Eu falei, cara, se a gente parar para pensar, entre aspas, é tomar risco, né? Você vê, começa a atitude de sair de um lugar, viajar para um país que eles não falam a língua. Ninguém fala espanhol. Sim, verdade. Foi muito pouco, né? Então, e você começa a ver, o cara sai do exército, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, ser o cara do TI? Cara, ele estava trabalhando com o exército. Ele estava trabalhando com tecnologia de ponta, vendo o que o país dele faz, o que o país dele é capaz em termos de recurso. Ele vai fazer o quê? Vai ter que empreender mesmo. Sim. Então, Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Olhando para as empresas de Israel, são empresas altamente inovadoras. Né? Você poderia ter empreendido com negócios mais tradicionais, mais seguros e tudo mais. Qual que é o papel de olhar para Israel como... São empresas assim, que podem dar muito certo, podem dar muito errado. Né? Por que olhar para Israel? Por que olhar para as tendências? Por que olhar para o futuro? Quanto que isso tem de papel de opcionalidade? Né? Quanto que isso tem ali de risco-retorno? Né? Qual que foi a sua visão, além, né, da identificação com o propósito? Você tem ali a cultura de Israel, etc. Tal. Por que olhar para as tendências? E não para negócios mais tradicionais? Cara, porque no negócio tradicional eu precisaria de muita grana. Muito mais provável, todo mundo te olha de baixo para cima e diz assim, quem é você? Vem aqui, quer representar minha empresa, né? Aí modelos de negócio mais rígidos, né? Modelos em que no final você ganha muito pouco. Primeiro ponto, então, existe uma flexibilidade no formato de empresas de Israel que não existiam no geral em outros mercados e outras empresas mais maduras. O segundo ponto eu olhava a tecnologia dessas empresas, muitas vezes estavam no passado, né? E eu olhava para as tecnologias de Israel, que os caras criaram o Waze, criaram o ICQ. Existe uma lenda que o VoIP foi criado por eles, tem um montão de lenda. Inclusive, tem uma história que, cara, o Waze desenvolveu o menino da universidade, que não tinha nem saído da universidade ainda, porque ele queria achar o caminho mais rápido. Sabe, essas coisas que você fala... Conta essa história do Waze aí, que o cara era tipo um bêbado, assim, né? É um negócio assim, né? Como é que funciona? Reza a lenda que eu representei uma empresa que ficava no mesmo prédio do Waze.
que o cara toda vez chegava atrasado pra ir no lugar, pra ir no bar, tomar uma com os amigos dele, dava os rolês, e a galera reclamava, você tá sempre atrasado, não sei o quê. Ele falou assim, bom, então faz o seguinte, eu vou desenvolver um aplicativo, você instala, eu vou ver o caminho que você faz, eu vou atrás. Fica lógica mais linear e cartesiana possível, né? Você parar pra pensar, qual é o melhor caminho? Que alguém fez e foi rápido. Sim. Total. Só que o cara, ele falou, pô, vou desenvolver um aplicativo. E desenvolveu. Então, você vê, isso tá muito embarcado na cultura israelense. Tem um cara que trabalha comigo, ele é um cientista de dados genial, só que aí eu fui ver o LinkedIn dele, PhD em psicologia. Eu falei, como assim? Aí eu liguei e perguntei pra ele assim, cara, você é psicólogo? Ele falou, sim, sou PhD em psicologia. E ciência de dados? Ele falou, cara, precisava ganhar grana, achei um negócio legal, tenho afinidade, tem a ver. Eu fazia análise de como o cérebro pode movimentar partes mecânicas. Eu falei assim, pô, e aí? Tem business aí. Então, o Israel é muito esse celeiro de coisas e ter modelo de negócio inovador. Eu posso sentar com o cara e negociar. A gente pode discutir risco junto. A gente ganha pouco agora, ganha muito depois. Existe uma questão assim, cara, uma capacidade, um foco para implementar, realizar coisas. Então, por exemplo, numa mentalidade israelense, a gente tem um problema. A gente senta todo mundo numa mesa, põe todo mundo que precisa e vamos sair de lá para resolver o problema, cara. E assim, participa o presidente, participa, cara, todo mundo. Hierarquia praticamente completamente diferente da que a gente tem no Brasil, né? Em grande parte dos modelos tradicionais. Assim, nesse aspecto, cara, eu participei de um projeto, vários projetos, liderado por CEOs da empresa. Se é relevante, é importante, é dele. Com certeza. Ele tem esse senso de propriedade. E as pessoas que trabalham no time, mesmo senso de propriedade. Precisamos fazer, então vamos lá fazer. Fala assim, a única coisa que precisa tomar cuidado com Israel é pede e dá instrução. Porque se falar para derrubar o prédio, ele vai derrubar, não vai perguntar se tinha gente dentro. Entendi. É foco, né? é foco. Faz todo sentido. Vou perguntar uma outra coisa, agora com relação ao Cassiano, homem de negócios, né? O Cassiano que cria valor, né? Olha para os negócios, faz links entre empresas e tudo mais. O que você busca ao gerar um negócio? No sentido de qual a relação do que o Cassiano ganha, a relação que as outras empresas ganham? Aquele negócio do ganha, ganha, ganha. Como é que você enxerga isso para criar um negócio hoje? Como é que você faz realmente ligar as partes, ligar a lógica das partes de uma maneira que todos se comprometam e falam, não, pô, realmente aqui tem um negócio. Como é que você arquiteta isso? Geralmente, cara, as coisas são muito... pode parecer meio simplista demais, mas eu acho que o mundo ele é meio óbvio em vários aspectos, né? Por exemplo, a primeira tecnologia que eu trouxe para o Brasil foi uma tecnologia para fazer atualização de SAP. Cara, eu descobri que às vezes o cara levava 1 ano, 2 anos para fazer a atualização de um SAP. Pô, tem valor aí, tem um monte de empresa que tem SAP. Cara, eu preciso conectar o cara, ele precisa descobrir que existe uma tecnologia que ele roda, que em 48 horas vai dizer para ele o que ele vai fazer. Ele vai fazer um projeto de 1 ano em 3 meses. Então, o valor está muito claro. E você está colocando um ponto aqui super importante, Rodrigo, que é assim, ó. Eu sempre busquei coisas que o valor fosse muito claro. Ou que eu pudesse explicar para as pessoas, pudesse trazê-las para um lugar onde ela enxergasse o valor comigo. Porque depois é discussão de grana. É discussão de modelo de negócio, quanto custa, como paga e etc. Mas assim, ó, o valor ele tem que estar claro, ele tem que ser simples de ver. E a primeira coisa a ser discutida. A primeira coisa. Né? Então, se o valor não está claro, não vai funcionar. Né? Então, essa era a primeira coisa. E, então, encontrei valor, tenho oportunidade de negócio, tenho uma chance, tenho necessidade no mercado, bom, então agora eu preciso entender como é que esse negócio para em pé, porque é o segundo ponto, tem valor, agora a conta fecha. Então, a gente vai discutir como é que a conta fechava. E na maior parte das vezes, assim, fechava com muita facilidade. Então, pode parecer meio simplista, mas literalmente A ideia está comprada, né? a ideia está comprada. O principal é a ideia, é o valor. No momento que você convenceu as partes de que aquela ideia, pô, vai valer a pena, a ideia está comprada, vamos discutir os detalhes, né? Então, o negócio se fecha lá no começo. Exato. O maior desafio para quem quer gerar valor e quer gerar riqueza é assim, com quem que eu preciso falar? Porque, veja,
se eu tenho valor, se tem negócio na mesa, se tem a oportunidade, agora quem é a pessoa que vai comprar esse valor? Uhum. Porque aqui, inclusive no Brasil, como experiência de negócio, às vezes até com valor, com dinheiro barato, o negócio não anda. Uhum. Eventualmente você não está falando com a pessoa que você deveria falar. Então eu diria que o meu maior desafio como empreendedor, e aí você precisa ter, eu vou usar uma palavra aqui assim, ó, não no sentido místico da palavra, mas precisa ter fé, cara. Porque eu comecei uma empresa sem ter um cliente. Eu não era do mundo do SAP, não conhecia ninguém. A gente começou ligando para as pessoas. Sim. Literalmente, quase um telemarketing, né? Se conecta ao que você disse da simplicidade da percepção de valor, né? Exato. A venda se torna facilitada porque o seu cliente vai perceber, olha, manda, quero agora, encomenda. É isso, Não entendeu? é? Então, e parece bobo, mas as pessoas às vezes compram coisas no impulso, na emoção. Eu tô falando como pessoa física, que na jurídica acontece menos. Não que não aconteça, mas acontece menos. Eu falo isso porque é importante a gente entender o valor dos dois lados. Sim. O valor tanto de quem está vendendo e de quem está comprando. A gente deveria fazer parte do nosso exercício e entender, cara, o que eu estou levando? Uhum. E o que eu estou entregando. Né?